2025, só retornaremos em fevereiro de 2026, permitindo o nosso Deus, tá bom, queridos? Então hoje é a nossa última live, uma live aí de festa, vamos dizer assim, de gratidão, né? Já fizemos a nossa penúltima semana passada, que também foi uma live assim especial, com a participação do pastor Luiz Almeida, e hoje a nossa última live do ano de 2025, estou realizando aqui da minha casa, né, do escritório do PSM, os irmãos que participam do PSM já conhecem esse cenário, mas enfim, queridos, e hoje é uma live assim, digamos, de gratidão, como geralmente eu faço, as últimas lives do ano, a gente procura fazer lives assim específicas para agradecer a Deus por mais um ano, né, queridos, porque a gente tem que agradecer, né, lutas, batalhas, desafios, sem dúvida nenhuma, eu tive e você também teve em 2025, mas Deus nos deu vitória, não é assim? Em todos eles, graças a Deus, amém? Vamos lá, vamos louvar, vamos meditar aqui um pouquinho, bem rapidinho, não vou me alongar. Salmo capítulo 100, que é um salmo, né, algumas bíblias na epígrafe, assim, no título, né, salmo, por exemplo, na minha aqui, está escrito assim, salmo para ação de graças, ou seja, um salmo, dentre outras coisas, um salmo de agradecimento, tá bom? Então eu quero convidar você para nós meditarmos um pouquinho nesse salmo, que esse salmo tem algumas coisas interessantes aqui que não podem faltar na nossa vida, né? E 2026 está vindo aí, que essas coisas aqui não faltem na sua vida, principalmente no ano que está se iniciando aí. Se faltou esse ano de 2025, 2026 não vai faltar em nome de Jesus. Ele começa dizendo assim, Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. A primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que o salmista ele faz um convite, né? Ele aqui está convidando as demais pessoas, aqueles que estão ali na presença dele, junto com ele, na companhia dele, ele os está convidando para celebrar. E a primeira coisa que eu quero desejar para você aqui, que em 2026 não falte na minha e na sua vida momentos de celebração. Queridos, nós precisamos aprender esse negócio. Celebrar mais. Eu me lembro que uma vez eu fiz um curso, numa faculdade, não me lembro aí onde foi, enfim, mas não importa até o nome da faculdade, não vou fazer propaganda aqui, né, que é uma faculdade particular, mas enfim, queridos, eu fui fazer um curso lá, um curso de, eu não me lembro se era gestão de pessoas, uma coisa do tipo assim, né, e eu me lembro que um dos professores que ministrou o curso pra gente, e o camarada não era cristão não, tá, queridos, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou, queridos, nós devemos celebrar todas as nossas conquistas, desde as maiores até aquelas pequenininhas, não é assim? E, queridos, sabe que aquilo eu guardei, aquele negócio, eu falei, esse camarada tem razão. E nós, queridos, nós não temos esse costume de celebrar. Não é assim? Meu filho mais novo, o Vitor, né, há pouco tempo atrás, ele encerrou o ano, passou de ano, nem ficou de recuperação, graças a Deus. Ano passado, como ele mudou de escola, né, foi para uma escola, a escola que ele estava, não que a escola fosse ruim não, tá, queridos? Mas era uma escola pública, e aí Deus nos abençoou, ele foi para uma escola particular, ou seja, um nível bem diferente, tá bom? Os amados sabem do que eu estou falando aqui, não estou falando mal das escolas públicas não, até porque a escola pública onde ele estava, professores excelentes, ele amava aquela escola, mas como a próxima série quando ele ia não tinha mais lá, acabou o período dele lá, e Deus abriu a porta de uma escola particular, então ele mudou, e aí a gente, esse ano já é o segundo, já vai para o terceiro ano. No primeiro ano que ele ficou lá, a gente passou muita luta, muita dificuldade e tal, mas graças a Deus ele passou de ano. E aí, né, queridos, esse ano agora já foi assim, já com um pouquinho de dificuldade também, mas um pouquinho menos, né, graças a Deus. Então não ficou nem de recuperação e tal. E eu estava falando um dia desse, a gente estava na mesa sentado conversando, jantando, e eu falei, agradeci a Deus por ele ter passado, parabenizei ele ali junto com a família, e eu falei isso para ele, eu falei, porque nós precisamos festejar. Falei, vamos comemorar, ele passou de ano, vamos comemorar, vamos celebrar, né? Queridos, nós precisamos aprender a fazer isso, celebrar as nossas conquistas, mesmo aquelas coisas pequenas, sabe? Que para nós muitas vezes é pequena, mas, né? Celebra, meu amado, você conquistou, celebra. Conseguiu uma bênção, conseguiu uma vitória, celebra, né? Assim, eu costumo dizer uma coisa, queridos, que eu li há algum tempo atrás, né? Que, segundo, né, onde eu li, né? Diz que o William Shakespeare, ele falava uma coisa muito interessante, ele dizia que nós sofremos muito pelo pouco que nos falta e gozamos pouco com muito que nós temos. E é verdade, queridos, nós não celebramos o muito que temos. Nós temos muito, eu e você temos muito. Por isso que essa live é uma live de gratidão, porque, queridos, eu, não vou falar de você, vou falar de mim. Eu, particularmente, Jorge Reis, tenho muito que agradecer ao Senhor. Deus tem sido muito bom comigo, inclusive o salmista fala isso aqui no Salmo. Então, queridos, primeira coisa, não deixe faltar na sua vida em 2026 celebração, celebre.
Sabe o que acontece comigo e com você? Nós sofremos muito, como Shakespeare diz mais ou menos isso, né? Nós sofremos muito quando nós sofremos uma derrota. E nós choramos, nos lamentamos, né? Assim, queridos. Mas quando nós conseguimos uma bênção, uma vitória, nós não nos alegramos tanto, não celebramos tanto assim. Tem que ser o contrário. Sofrer uma derrota, porque acontece de vez em quando, acontece, né? Claro, lamenta, se tiver até que chorar e tal, amém, mas, né, não se estenda muito. Faz igual Neemias, lembra de Neemias? Quando ele recebeu a notícia que o povo estava tudo, a cidade destruída, o povo tudo largado, abandonado e tal, a Bíblia diz que Neemias chorou por um tempo, mas depois enxugou as lágrimas, foi lá conversar com o rei permitiu que ele fosse até lá para ajudar a reconstruir, enfim, chorou, sofreu. Não precisa sabotar o seu momento de luta, é normal. Né? Perdeu alguém que você ama, a gente chora. Jesus, quando soube da notícia de Lázaro, que Lázaro tinha morrido, Jesus chorou. Mas não ficou o tempo todo chorando, depois enxugou as lágrimas, se levantou e foi lá ressuscitar o amigo dele, né? Então, queridos, chore sim, se for o caso, por causa de uma perda, de uma derrota. Agora, celebre muito mais as conquistas, celebre muito mais as vitórias, celebre muito mais as bênçãos. É isso que eu aprendo aqui em 2026. Não deixe faltar na tua vida celebração, porque ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, porque todos nós temos motivo de sobra para louvar e agradecer ao Senhor. Então, quando eu falo de celebração, verso 2 diz assim, Salmo 100, verso 2, servi, aleluia, ao Senhor. Então, olha só, 2026, que não falte celebração na tua vida, e que 2026 não falte serviço, que em 2026 você busque ser um servo ainda melhor do que o que você foi em 2025. É assim que funciona. Até porque, queridos, eu já falei para os irmãos, meus amados, claro que por uma questão de organização, até mesmo de hierarquia, a própria Bíblia diz, né? A um ele chamou para mestres, para pastores, para doutores, professores e enfim, né? Evangelistas, diáconos. É assim que funciona, né? Até para que haja uma organização. Agora, queridos, independentemente se você é diácono, se você é presbítero, se você é obreiro, se você é pastor, independentemente do seu cargo, da sua posição, da sua função eclesiástica, todos nós fomos chamados para um cargo, e esse cargo, esse tem que ser para todos, servo. Todos nós, independentemente se você é pastor, presbítero, diácono, seja lá o que for, todos nós fomos chamados para servir. Que nós busquemos em 2026 sermos servos melhores, servirmos mais do que servirmos em 2025, servirmos mais e servirmos melhor. Que não falte isso na sua vida, que você busque ser um servo melhor. E ele diz mais, servir ao Senhor com alegria. Meu amado, que não falte alegria na sua vida. Amém? Não falte a alegria das conquistas, né? Como a gente acabou de falar aqui agora, não deixe que a tristeza pelas derrotas sejam maiores que as alegrias pelas conquistas. Que não falte alegria. Não deixe que nada e nem ninguém tire de você a sua alegria. Lembra quando Davi ora lá no Salmo 51, se não estou enganado, ele diz, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É por quê? Porque Davi tinha pecado, e o pecado ele traz consigo depois tristeza. Pecado, humanamente falando, carnalmente falando, para você entender, é bom na hora, né? Traz até uma certa satisfação, um certo prazer momentâneo. Mas depois, aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, aqueles que têm o Espírito Santo, depois do pecado, sabe do que eu estou falando aqui? Bate uma tristeza, algo, enfim, queridos, que chega a ser pesado, chega a doer, né? Então, acho que era mais ou menos isso que Davi estava sentindo aqui. Então ele falou, Senhor, tira essa tristeza, estou parafraseando, Senhor, tira essa tristeza, Senhor, que eu estou sentindo por causa do pecado e coloca a alegria da tua salvação. Você consegue entender? Então, meu amado, 2026 não deixa que nada nem ninguém tire de você a alegria da salvação, e essa alegria só a salvação em Cristo pode nos proporcionar. É uma alegria, queridos, que como diz Jesus, como Paulo fala sobre a paz, né? Aquela paz que ela está acima, digamos assim, eu não me lembro agora qual é a expressão que ele usa, né? Mas é uma paz que vai além do entendimento. Então, que essa alegria também seja assim, porque a alegria que Jesus dá é assim. Mesmo que às vezes as coisas estejam tristes ao nosso redor, né? Eu não sei se você já conheceu alguém assim, um camarada cheio de problema, desempregado e tal, mas o cara está alegre. É assim, o que é isso? Loucura, pastor? Não, não é loucura, não. É a alegria da salvação. Você consegue compreender? Então não deixe que nada nem ninguém tire de você essa alegria. Por isso que ele diz, servir ao Senhor com alegria. Deixa eu adiantar aqui por causa do nosso tempo. E ele diz, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, somos dele, somos seu povo, ovelhas do seu pasto. Então que você não esqueça, primeiro, que o teu Senhor, Ele é Deus. E quando ele fala isso aqui, saber que o Senhor é Deus, ele está dizendo o seguinte, saber que Ele é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas.
Diante das lutas, o teu Senhor é Deus. Diante das dificuldades, o teu Senhor é Deus. Diante das adversidades, o teu Senhor é Deus. Diante do desemprego, diante da doença, o Senhor é Deus. Ou seja, Ele é poderoso para mudar, para reverter, para te conceder vitória, independentemente do que você estiver passando. Então não esqueça disso. O teu Senhor é Deus. É isso que ele está falando. E diz mais, foi Ele quem nos fez. Você não é obra do acaso. Você é obra de Deus. Deus que te fez. Você é, e mais que isso, você é coroa da criação de Deus. Amém, queridos? Então, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo, você faz parte do povo dele, aleluia, ovelhas do seu pasto, você não é uma ovelha desgarrada, você tem um pastor, e o teu pastor é o Senhor, que é Deus, amém? Verso 4 ele diz o seguinte, entrai por suas portas, olha que coisa legal, com ações de graças, meu amado, em nome de Jesus, que não falte no seu ano de 2026, gratidão. Seja grato ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque o Senhor Ele é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor Ele é tremendo, aleluia. Seja grato, agradeça ao Senhor. Nós costumamos reclamar pelo que não temos, como eu já disse aqui, né? Mas não agradecemos por aquilo que temos, queridos, agradeça ao Senhor. Nós temos motivos de sobra para agradecer. Você que está me ouvindo agora, não te conheço, não sei o que você está passando, não sei da sua vida, mas uma coisa eu sei, você tem motivo para agradecer. Pastor, o senhor está falando que o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Deixa eu dizer uma coisa para você que pode parecer até meio loucura, agradeça até pela luta. Que é isso, pastor, o senhor está doido? Não estou dizendo que você tem que estar pedindo luta, não é isso não. Mas fala, Senhor, eu te agradeço porque através dessa luta, o Senhor está me abençoando, me fortalecendo, me amadurecendo, me ensinando, aleluia, eu estou me convertendo através dessa luta, enfim, queridos, essa luta não veio para te matar, não veio para te destruir, ela é propósito de Deus, tem projeto de Deus para a tua vida aí, aleluia, essa luta faz parte do negócio, louvado seja o nome do Senhor, então agradeça, queridos, sejamos mais gratos ao Senhor por tanta coisa que Ele tem feito, eu particularmente, eu sou muito grato, quem me conhece sabe disso, e me irrita quando eu vejo pessoas ingratas. Sabe? Pessoas que reclamam quando não têm, do que não conseguem, mas estão incapazes de dizer muito obrigado, Jesus, quando conseguem. Né? De vez em quando aqui em casa eu brigo com o outro, eu falo, não ouvi um glória a Deus, não ouvi um aleluia. Não é assim? Porque eu tenho sido muito abençoado, bem assim como a minha família também, temos sido muito abençoados. Então, para fechar, verso 5 diz, porque o Senhor é bom, a sua benignidade, em algumas traduções diz a sua misericórdia, dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Então, queridos, em nome de Jesus, que não falte na sua vida 2026, que não falte celebração, que você celebre ao Senhor, que não falte, que você busque ser um servo melhor ainda do que você foi em 2025, que não falte a alegria do Senhor na sua vida e que não falte gratidão, que você seja mais ainda agradecido ao Senhor por tudo que com certeza Ele tem feito na sua vida. Eu tenho certeza absoluta, como diz o salmista também, Salmo 127, se não estou enganado, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tá bom, queridos? Então, não deixe de agradecer, de glorificar ao Senhor. Celebre que 2026 seja ano de celebração, seja ano de gratidão, seja ano de ser um servo melhor, seja ano onde você vai louvar, engrandecer o Senhor, servi-lo melhor ainda. Enfim, queridos, amém, meus amados. 2026, que o seu 2026 seja maravilhoso. Eu quero aproveitar aqui, terminando essa live, né? A última do ano, agora a gente só vai se encontrar pelo menos para fazer a nossa live só em 2026 agora, né? Então eu quero aqui desejar, não só em meu nome, não só em nome do Ministério PSM, que é o ministério que eu coordeno, mas também em nome da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, na pessoa do nosso pastor presidente, que é o pastor Carlos Eufrásio da Cruz. Nós queremos desejar um ano de 2026 abençoado, um ano de 2026 maravilhoso, um ano de 2026 repleto de bênçãos, repleto de vitórias, repleto do agir e do mover de Deus na minha e na tua vida. Tá bom, meus queridos? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por todo esse ano de 2025 de estar junto com a gente. Sempre tem uma galerinha ali que participa com a gente, que é fiel, né? Enfim, que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Eu preciso terminar, mas antes, obviamente, quero convidar você para nós estarmos orando. Vamos encerrar, né? E eu quero orar por você, orar pela sua casa e orar pela sua família, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Se você puder e quiser, dá uma paradinha e vem com a gente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Paizinho querido. Muito obrigado por esse ano de 2025. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos
como já dissemos aqui, pelas lutas, pelas batalhas, pelas dificuldades, pelas adversidades. Não que a gente venha pedir nada disso, pelo contrário, se o Senhor quiser passar da gente, fique à vontade. Mas nós sabemos que essas coisas também fazem parte do teu propósito nas nossas vidas, fazem parte dos teus projetos para nós, fazem parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, da nossa comunhão e intimidade contigo. Por isso nós te louvamos por todas as coisas, Paizinho. Nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, que como já falamos aqui, que nós possamos celebrar mais as muitas vitórias e conquistas que o Senhor tem nos concedido, que possamos sermos servos a cada dia melhores, Senhor Deus, para o Senhor, e até mesmo para aqueles que estão à nossa volta, que possamos também, além de servir ao Senhor, servirmos também ao nosso próximo, que não falte na nossa vida a alegria, principalmente a alegria da tua salvação, Paizinho querido, e que não falte também nas nossas vidas gratidão, que sejamos agradecidos em todo o tempo pelo muito que o Senhor já fez, tem feito e certamente ainda fará por nós. Em nome de Jesus, Paizinho querido, muito obrigado por esse ano de 2025. Toma o nosso ano de 2026 nas tuas mãos. Que o Senhor nos conduza, nos dirija, em nome de Jesus. Te entrego agora esse meu irmão, essa minha irmã, essa casa, esse lar, essa família, esse casamento. Meu Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor Deus. Vai repreendendo todo e qualquer espírito que tem tentado atuar no meio das nossas casas, das nossas famílias, todo espírito de violência, seja violência física, seja violência emocional, psicológica, sexual. Meu Deus, em nome de Jesus, seja repreendido, Senhor Deus. Seja repreendido todo o adultério, seja repreendido, Senhor Deus, todo vício em álcool, em drogas, em pornografia. Em nome de Jesus nós te pedimos que no lar dos teus filhos haja amor, haja respeito, haja comunhão, haja, Pai, parcerias, cumplicidade, prazer de estarem juntos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abençoa os lares, abençoa as famílias da tua casa. No nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido. Seja conosco, Senhor Deus, ainda no restante desse ano, nesses dias que ainda faltam, e nos conceda, mais uma vez te pedimos, um ano de 2026 abençoado. É em nome de Jesus que nós oramos, e é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Mais uma vez, beijo carinhoso no seu coração. Que o seu 2026 seja simplesmente maravilhoso, tá bom? Permitindo o nosso Deus agora, nós damos essa pausa, como eu já falei aqui para os irmãos. Voltaremos, permitindo o nosso Deus, em fevereiro. Voltaremos, reiniciaremos, retomaremos aí as nossas lives. Se houver algumas mudanças, a gente vai estar informando aí para os amados, tá bom? Mas mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aí durante todo o ano de 2025. E nós contamos com você em 2026. Tá bom, meus queridos? Faz assim com a sua mão que eu preciso te abençoar mais uma vez nessa nossa última live do ano. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Filho e as doces, insondáveis, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus receba e diga amém. 2026 abençoado. Fique na paz.